Question number 3, let's read it together. A 29-year-old man is brought to the emergency department 20 minutes after being stabbed in the left thigh. Na coxa esquerda, ele levou uma facada, ele foi stabbed, tá? Ele é novo e ele foi para o departamento de emergência 20 minutos depois. His pulse is 110, respirations 20, blood pressure 110/70. Examination shows a 2 centimeter wound overlying a pulsatile mass on the left anterior thigh. Então, ali onde ele levou a facada, existe uma massa ali de 2 centímetros pulsátil, ali na coxa esquerda onde ele levou a facada, tá? 4 centimeters below the inguinal crease. A crista inguinal ali, a facada, a ferida e a massa pulsátil está 4 centímetros abaixo. Então, está ali na coxa mesmo. A thrill is palpated. Thrill é sentir ali o frêmito. É o frêmito, beleza? And the bruit is heard over this area. Então, ele palpa o frêmito e ele ouve um sopro ali, como se fosse um sopro dentro daquela área ali. Você tem que ter sagacidade nessa questão e saber do que se trata. Se você não sabe nem do que se trata, aí você não consegue nem fazer a questão, tá? Mas os dados são muito típicos de uma fístula arteriovenosa, né? Agora, você tem que saber que isso pode ser traumático. E o que aconteceu aqui nesse caso? Ele levou uma facada, isso criou um trajeto entre a artéria e a veia, e aí eu tenho ali uma massa pulsátil, porque a veia se dilata, tem uma massa pulsátil, e como eu tenho uma passagem rápida de sangue de um sistema de alta pressão para um sistema de baixa pressão, eu tenho ali o frêmito e consigo ouvir o sopro, tá? Então uma massa pulsátil com frêmito e sopro é uma fístula, tá? Ah, poderia ser um pseudoneurisma? Também poderia, mas não teria assim tanto esse frêmito e esse sopro. Isso é mais de fístula mesmo. Exata sensação que você tem quando você palpa uma fístula ou quando você vai ouvir uma fístula de um paciente renal crônico. Beleza? Vamos ver a pergunta final. Peripheral pulses are normal bilaterally. Então tem pulsos periféricos normais dos dois lados. Não tem isquemia acontecendo. E aí a pergunta final. The patient is at greatest risk for which of the following? Um paciente com uma grande fístula arteriovenosa periférica está sob risco aumentado de quê? É isso que a questão quer saber. A. Pudendal nerve compression. Até poderia, né, uma fístula e a expansão venosa ou um pseudoneurisma, uma estrutura vascular, comprimir o nervo pudendo se fosse mais perto da ilíaca, mais na fossa ilíaca, porque o nervo pudendo está lá, está mais alto. Então ele fez questão de dizer que a massa está 4 centímetros abaixo da crista ilíaca, então está muito mais baixo, tá? A letra B fala High Output Cardiac Failure. Pode ser, mas não sei ainda. Aqui você está fazendo uma aula de heart failure, então fica até mais fácil. Mas vamos tentar raciocinar ao máximo, como se você estivesse na hora da prova, né, vendo questões de forma absolutamente randômica. Vamos ler as outras, tá? Não pode ser pudendal nerve compression porque está muito baixa a massa, né? A letra C fala de pulmonary embolism. Por que eu teria pulmonary embolism? Se eu tenho o fluxo da artéria, para a veia, o sangue fluindo aqui, ó, rápido, né, subindo e descendo. Se eu formo clots aqui, né, e poderia até acontecer, a tendência que esses clots têm é de descer na veia, não é de subir. Se eu formo clots aqui, né, a tendência também é de descer aqui na artéria, tá? Então, a fístula não é um fator de risco, ela não causa embolia pulmonar. Beleza? Então, não pode ser a letra C. A letra D fala de iliac artery aneurysm. Bom, é um sintomas semelhantes ali ao aneurisma de massa pulsátil, apesar de eu não esperar bruits and thrill. Eu não espero isso. Mas só que a ilíaca está lá em cima, né? Eu tenho a aorta, as ilíacas comuns, ilíaca externa e interna. Aqui já está 4 centímetros abaixo da crista, né, do canal, do ligamento inguinal, ali já é a artéria femoral, então não tem como ser, tá bom? Não é ilíaca interna.
Então não tem como ser, tá? Até pela altura. Então essa questão anatômica que fez diferença nessa questão, tá? A letra E fala de femoral head necrosis. Se você pegar a artéria femoral circunflexa medial num trauma, a artéria femoral circunflexa medial, numa fratura de cabeça de fêmur, por exemplo, aí, por ter lesado aquela artéria, pode necrosar a cabeça do fêmur. Não tem nada a ver com a artéria femoral, o ramo da artéria femoral, mais distal lá, já passou lá embaixo, onde foi a ferida e onde se formou a fístula, tá? Então, ficou aí a letra B como a resposta correta, tá? Então não é uma questão fácil, porque você pode pensar, bom, beleza, mas o paciente acabou de levar uma facada, ele já pode formar uma fístula? Pode. E isso pode levar a heart failure? Pode, porque litros de sangue vão sair da artéria e vão para a veia, não vão circular pelo corpo. Então a oferta, em termos de débito cardíaco, a oferta do que o corpo demanda de oxigênio e nutrientes, não está sendo encontrada, apesar de que a pós-carga do ventrículo esquerdo caiu muito, porque tem uma fístula. A resistência ao fluxo que sai do ventrículo esquerdo está muito baixa por causa da fístula, tá bom? Então aumenta o cardiac output, mas não chega, doesn't meet the peripheral requirements for oxygen and nutrients. Então o que acontece? High output heart failure, beleza? E aí, como eu tenho uma circulação arterial efetiva reduzida, apesar do débito cardíaco estar aumentado, o sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta. É ativado, então aumenta retenção de sal, retenção de água, né? Então olha como a pré-carga do ventrículo direito vai aumentar. O coração vai estar lidando com mais pré-carga, porque eu estou retendo sal e água e porque eu estou chuntando sangue da circulação arterial para a venosa, tá? Então o coração fica com uma sobrecarga realmente volêmica, aumenta o débito porque a pós-carga está baixa, mas não consegue lidar com aquele aumento de pré-carga e começa a haver congestão, tanto pulmonar quanto sistêmica. Beleza? Então, pega esse conceito, aproveita esses momentos de discussão para pegar a High Output Heart Failure causada por uma fístula artéria venosa e descobrir, aprender que a fístula artéria venosa ela pode acontecer também como consequência de um trauma, inclusive agudamente.